Direto da redação está de volta e vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa que está ligado aqui com a gente. Vamos começar então falando de Velo Clube, que jogou ontem contra a Ferroviária e venceu. Venceu e quebrou um tabu, viu, Poliana? Desde 2001 que o Rubro Verde não vencia a Ferrinha. A última vitória havia sido quando as duas equipes ainda disputavam a Série B1 do Campeonato Paulista. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz 13 anos. Então ontem foi difícil, mas valeu aí pela boa atuação do Velo e também pela vitória. Magra, mas o que importa são os 3 pontos. Mordido com a derrota sofrida no fim de semana, o Velo entrou pilhado contra a Ferroviária. O time estava a fim de mostrar que a goleada para o São Caetano foi apenas um acidente. Léo Souza teve a primeira chance, logo aos 5 minutos. Mas não era à toa que a Ferrinha vinha de 2 vitórias por goleada. Jonatas Obina deu as caras com um chute forte. O goleiro Everton, adiantado, teve de se esticar para evitar o gol velista. Leleco estava numa noite inspirada. A linda jogada terminou com a bomba, que não entrou por pouco. Alain Mineiro também teve sua chance pela Ferroviária na metade do primeiro tempo. Daí para frente, o time de Araraquara não fez mais nada no primeiro tempo. Já o Velo teve nova chance com Léo Souza em confusão na área. A única coisa que a Ferroviária teve tempo de fazer na etapa inicial foi falta violenta em Oliveira. O lateral Roberto acabou expulso. Aliás, essa foi só a primeira expulsão do jogo. Aguarde que tem outras. Em um primeiro tempo tão movimentado, nada de gols. No futebol, dizem que para um time ser vencedor, ele precisa também contar com a sorte. E com o Velo, nesta noite, não foi diferente. Depois de tanto tentar no primeiro tempo, Paulinho, enfim, consegue pegar uma bola, cruzar para a área e aqui, neste gol, contar com a colaboração do goleirão Everton da Ferroviária. De todos os lances do jogo, talvez esse tenha sido o com menos chances de gol. Repare que no chute de Paulinho, a bola já era do goleiro. Literalmente, que mãozinha ele deu, hein? Aos 22 do segundo tempo. Melhor pro Velo. E hoje fui feliz no chute aí. Acabou entrando, graças a Deus conseguimos 3 pontos. É sempre assim, time que trabalha, as coisas acontecem. Então nosso time está trabalhando bem para conseguir uma campanha muito boa nessa Série A2. Contamos com a sorte também, que isso é importantíssimo, né, nesse campeonato. E hoje deu tudo certo e saímos com 3 pontos. O Velo teve ainda chances com Leleco, após tabela de Paulinho e Diego Perini. E você se lembra da expulsão do lateral da Ferroviária no primeiro tempo? Pois é, na etapa final o árbitro Renato Canadinho mandou só mais 4 para o chuveiro. João Vitor e Bruno Fogaça do Velo e a Cleison e Negrete da Ferroviária. Podia ponderar um pouquinho, foi muito rígido, mas isso aí não vem ao caso. Eu acho que agora vamos procurar acertar aí, ver o que a gente errou nesse jogo para que a gente possa buscar os 3 pontos ou 1 ponto lá fora contra o Grêmio Osasco. Mas valeu a vitória, suada, mas que garantiu os 3 pontos ao Velo Clube. A equipe taticamente foi perfeita, marcando o adversário sem dar oportunidade. Criamos muito e não fizemos, aquele negócio da bola pune. Mas aí as expulsões foram equilibrando, a gente ficou com 1 a mais, daqui a pouco nós empatamos, eu tive que repor a defesa, mas os meninos mereceram o resultado hoje. Quem disser que não mereceram, fizeram um trabalho excepcional. Eu volto a repetir, que o torcedor velista acredite, porque esse grupo ele está querendo chegar a algum lugar e está querendo brigar por uma condição que as pessoas às vezes não entendem. E é óbvio que vai ter jogo que a gente vai ter que arriscar, mas hoje os meninos fizeram um trabalho fantástico. Muito bem, Rafael. Que lance foi aquele da Ferrinha ali que No deixou o final do torcedor com o jogo, coração? o coração saindo aqui pela boca, né? Foi um dos últimos lances aí do jogo, uma das últimas oportunidades que a Ferroviária teve. Você vê só, né? Foi bela defesa também. Bela defesa. Foi um jogo difícil, né? Um jogo de 2 equipes de muita qualidade. A Ferroviária vinha de 2 goleadas, né? Havia ganho da Catanduvense em casa por 3 a 0, depois goleou o Santo André por 5 a 1 fora de casa, o Santo André que não havia levado nenhum gol, e aí o Velo Clube Vem frear a Ferrinha. conseguiu frear o Velo já com a sua equipe titular, né, praticamente toda de volta, a zaga composta ali pelo Thiago Bernardi e pelo João Vitor, que foi expulso, daí o Carlos Rossi colocou o Hernando
no lugar do Rick, então daí para segurar um pouco mais o jogo, já estava 1-0. Então o Velo conseguiu segurar a Ferroviária, como a gente disse no começo, quebrar esse tabu de 13 anos sem vencer o time lá de Araraquara. O resultado importante, viu, Poliana, que coloca o Velo de novo aí no G4, que é o mais importante nesse momento. Bom, nós tivemos então rodada completa ontem. Vamos ver os resultados? Vamos dar uma olhada nos resultados e ver a classificação também, que o Velo está de volta lá entre os 4 primeiros da tabela. Resultados da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Na terça-feira, o Red Bull bateu o Marília por 1-0. Ontem, Monte Azul 0, Guarani também 0, São José 0, Catanduvense também 0. Grêmio Barueri 1-1 com o Santo André. Itapirense bateu o Grêmio Osasco por 1-0. O Batatais bateu o então líder São Bento por 2-0. União Barbarense 1, Capivariano 2, o atual líder. Rio Branco 1, Guaratinguetá também 1. São Caetano 1-0 no Mirassol. E o Velo Clube, com gol de Paulinho, bateu a Ferroviária por 1-0. A classificação traz agora, então, o Capivariano do Evaristo Pisa na liderança com 13 pontos ganhos. O São Bento do Paulo Roberto é o segundo colocado com 12 pontos, seguido pelo Red Bull também com 12 e o Velo Clube fecha o G4 com 11 pontos. Mesmo número de pontos tem o Batatais, também 11, Monte Azul na sexta posição com 10, aí segue vários times com 9 pontos. Ferroviária na sétima colocação, São Caetano na oitava colocação e o Santo André na nona colocação. Aí vários times com 8 pontos. Na 10ª posição, Mirassol, 11º Rio Branco, 12º Marília, 13º Guarani. O Grêmio Barueri tem 7 pontos, é o 14º, a Itapirense está na 15ª colocação com 7 pontos também. 16º é o Guaratinguetá com 6 pontos. 4 últimos, União Barbarense tem 5 pontos, Catanduvense também 5 pontos, Grêmio Osasco é o 19º com 3 pontos e o São José é o 20º colocado com apenas 1 ponto ganho. Surpresas nessa rodada, Rafael? Olha, o time do Capivariano, do Evaristo Pisa, como o Samir disse aí na locução, é o líder do campeonato. O Evaristo Pisa, que teve sérias dificuldades no ano passado, quando dirigiu o Velo Clube, não conseguia manter a equipe com uma regularidade e agora está bem, está liderando o campeonato, líder isolado. O São Bento do Paulo Roberto acabou perdendo para o Batatais que também vem bem na competição. Olha, destaques aí negativos para o Guarani, que com toda a força, todo o nome que tem, é apenas ali o 13º, e o União Barbarense, que é um time que vem fazendo más campanhas nos últimos anos. E aí corre o risco. Não dá para definir ainda, estamos no início da competição. Foi 1/3 mais ou menos do campeonato. O campeonato tem 19 rodadas, já foram 6. Já foi 1/3. A gente começa a perceber que, principalmente a parte de cima ali da tabela, está bem embolada. Ainda não dá para a gente saber o que vai acontecer. Bom, mudando de assunto então, a gente fala agora de vôlei masculino. Hoje tem partida e aqui em Rio Claro? Isso, tem partida aqui na cidade, sim, Poliana. Os rapazes comandados aí pelo técnico Márcio Duarte voltam à quadra hoje às 8 da noite, lá no mini ginásio Mané Bortolotti. A partida é contra o Olímpico de Belo Horizonte, que foi o adversário na primeira rodada da competição. Esse jogo é válido pela segunda rodada agora do retorno da Superliga B. A entrada é de graça, então se você quiser conferir o Velo Inspira Vôlei, é só chegar lá no mini ginásio. O Velo, que é o lanterna da competição, com 6 pontos em 8 jogos. Já o adversário de hoje é o penúltimo na classificação, com 8 pontos. Deve ser um jogo bem equilibrado, afinal de contas são duas equipes que estão aí com dificuldades no campeonato, Poliana? Bom, vamos fazer o convite para as pessoas que gostam do voleibol comparecer, prestigiar os meninos do vôlei masculino de Rio Claro, que fizeram uma ótima campanha o ano passado, estão aí lutando nessa competição. Superliga, pegando experiência nessa competição também. Com certeza, e ainda faltam aí 5 rodadas, para acabar a competição, 5 rodadas. Mais a de hoje, então dá tempo do pessoal se recuperar, dá tempo, quem sabe, de alcançar alguma coisa melhor. Por isso precisa, sim, do prestígio e do apoio da população aqui da cidade. Rafael, muito obrigada e até amanhã. Valeu, Poliana. Amanhã a gente volta falando do final de semana que vai pegar fogo, hein? Velo e Rio Claro jogam, enfim, muita coisa. E o Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.